Bom dia! Hoje o vídeo é bastante sério, nós vamos falar sobre uma doença que infelizmente está cada vez mais comum nos gatos e às vezes ela é confundida com outras doenças, então eu quero fazer um vídeo específico sobre esporotricose. Essa doença, esporotricose, ela é causada por um fungo também. Então muitas pessoas às vezes confundem com aquele outro fungo mais comum de gatos. Eu vou deixar aqui no box de informações. Tem um fungo que é bem tradicional no gato, mas ele não chega a dar todo esse problema que a esporotricose dá. E aquele lá é super fácil de curar. Essa doença do vídeo de hoje, infelizmente, não é tão simples se a pessoa demorar muito para tratar o gato. É uma doença que tem cura, sim, só que ela vai progredindo. Então, quanto antes a pessoa tratar, mais rápido e mais fácil é de curar. Então essa esporotricose ela é causada também por um fungo, como eu falei antes, mas é outro tipo de fungo. Ele é chamado de Sporotrix e também tem outros nomes, eu vou escrever aqui todos na tela, porque às vezes eu falo tudo errado, esses nomes difíceis, né? E esse fungo, ele vive nas árvores, na terra, nas cascas, nas plantas. Por isso, antigamente, essa doença era chamada de a doença do jardineiro, porque o jardineiro vive, né, muito no meio das plantas, mexendo na terra e tudo mais, e ele acabava pegando esse fungo. E essa doença, ela não acomete só os gatos, também os cachorros podem ter e as pessoas também. No final eu vou falar quais são os sintomas, como acontece para a pessoa pegar. Então nesse vídeo nós vamos ver o que é esporotricose, como pega, quais são os sintomas que o gato tem, como faz para prevenir, como faz para tratar. Então realmente vai ser um vídeo um pouco demorado, porque não tem como não ser, né? Então, como o gato pega essa doença? É importante falar, né, que isso não é uma doença de gato, gente. O gato pega essa doença, não é uma doença dele. Então, como eu falei antes, a doença está nas plantas, está no solo, está nos espinhos, está ali na natureza. Então o gato vai ali, de repente ele tem uma ferida na pele, aí ele tem contato, passa no meio daquela planta que a folha está contaminada e acaba entrando no organismo dele. Ou até mesmo na própria planta, mesmo que ele não esteja com um machucado na pele, mas vamos dizer uma roseira, por exemplo, tem espinhos e tá o fungo ali, ele passa no meio daqueles galhos e se arranha, o fungo vai acabar penetrando também na pele dele. E o gato também vai pegar de outro gato, porque o gato que está contaminado, aquele fungo está ali no corpo dele, ele também se coça, ele está todo, né, cheio da esporotricose. E aí ele vai brigar com outro gato, ele arranha aquele outro gato, até mesmo de ter contato, de ficar junto no mesmo ambiente, se esfregar, ele acaba transmitindo o fungo para o outro. Então, um gato contaminado contamina um outro gato que não tinha a doença. E mesmo quando o gato ainda não está com ferida, ainda não tem aquela doença visível, mas o fungo está na pele dele, ele pode contaminar outros gatos. Também é possível contaminar através de secreção, dos olhos, da boca, o gato espirrar. Então ele pode contaminar os outros de várias maneiras. É uma doença bastante contagiosa. Então, quando se percebe que o gato está contaminado, que ele vai começar a ter os sintomas que eu vou falar para vocês, eu vou passar várias fotos, gente, várias imagens eu vou ir colocando para vocês, vendo como o gato fica, o que acontece com o gato. Então, tem que levar imediatamente no veterinário, porque como eu disse, é uma doença que tem cura sim, mas se a pessoa demorar demais, ela vai se agravando e se torna tão grave, tão difícil, que o animal pode acabar morrendo. Então, quando perceber que um animal está com sintomas dessa doença, separa ele imediatamente, porque como eu falei antes, a transmissão é muito fácil de um para o outro. Use sempre luvas para tratar, depois eu vou falar, né, da prevenção para lidar com esse gato. E mantenha sempre o ambiente muito limpo. Se caso o gato venha a falecer, tem que levar no veterinário para mandar cremar. Porque como esse fungo está no organismo, se enterrar, ele acaba contaminando mais o solo. Mesma coisa se o animal doente sair na rua, né? Ele acaba contaminando todo mundo. Então não pode. Então quais são os sintomas de que a gente pode desconfiar que o gato está com esporotricose? O mais comum são as feridas na pele e geralmente essas feridas são na carinha dele, no focinho ou em qualquer parte da cara do gato.
Porque o fungo normalmente está embaixo das unhas, porque é onde ele cava no solo, onde ele arranhou aquela casca da árvore contaminada, e daí o gato se coça, e se coça no pescoço e na cara principalmente, ou até mesmo em brigas de rua, né? Os gatos começam a se estapear lá, se unhar, muitas vezes pega a unha na cara do outro gato. Então se percebe essas lesões de pele principalmente na cara, mas acomete o corpo inteiro. E geralmente são feridas que não curam. Muitas vezes a pessoa confunde, né, com uma briga entre gatos, tem um machucadinho ali, um corte, fica esperando, aí passou já 3, 4 dias, aquilo ali não cicatriza, não vai embora. As feridas da esporotricose, elas não curam sozinhas, elas não cicatrizam, não secam. Isso também é uma característica importante. Então, nessa parte dos sintomas, como eu falei antes que a doença vai progredindo, nós temos 3 fases. A primeira é a esporotricose cutânea, que é onde tudo começa. Então, essa doença ela vai provocar feridas na pele do gato. Feridas profundas, feridas feias assim de ver, sabe, avermelhadas, e também pode ter pus. Também podem aparecer nódulos e, como eu falei antes, essas feridas demoram para curar, ou geralmente no caso da esporotricose, né, elas não curam sozinhas. A segunda fase chama linfocutâneas. Então, se as feridas, se o gato não for tratado rápido na primeira fase que nós falamos, ele passa para essa segunda fase, que é quando se desenvolve úlceras com secreção na pele. E nessa fase, por elas serem mais profundas, pode afetar o sistema linfático dos gatos. Na terceira fase, o gato já está muito mal, o gato já está muito grave. Nessa fase, a doença já se espalhou por todo o corpo, inclusive nos órgãos. Então, nessa fase, o gato vai apresentar mais sintomas, que eu anotei aqui, que ele vai ter lesões ulceradas generalizadas, além de apatia, febre, anorexia e alteração no trato respiratório. Então, além dos sintomas da pele, que eu falei, das feridas, das úlceras, dos nódulos, do pus, outros sintomas também que ele pode ter, como eu disse, né, problemas respiratórios, ele pode ter espirro, corrimento nasal, dificuldade para respirar, linfonodos inchados, lesões em cartilagens e ossos. Então, como o veterinário vai fazer o diagnóstico dessa doença? Porque muitas vezes ela pode ser confundida com outras doenças. Geralmente o veterinário ele vai fazer a cultura de fungo, né? Ele vai fazer um exame histopatológico que vai avaliar a natureza das lesões e um exame citológico para investigar possíveis tumores. Como é feito o tratamento da esporotricose? Como eu disse antes, é uma doença bastante complicada se progredir muito, então quanto mais no início tratar, mais fácil vai ser, mais barato vai ser, menos o gato vai sofrer, tudo vai ser muito mais simples. A cura do gato, a descontaminação do ambiente, o custo de remédio, tudo vai ser muito melhor. Depois que a doença estiver na terceira fase, já vai ser bem mais difícil de conseguir resolver. O tratamento vai ser muito mais longo e pode acontecer de não dar certo. Então, o tempo de tratamento não existe uma regra, porque depende de que fase da doença o gato está. Talvez em 1 mês ele esteja curado, como pode levar mais de meio ano. Então aqui eu fiz uma anotação muito importante que a pessoa tem que continuar com o acompanhamento do veterinário até estar totalmente curado, porque olha só o que pode acontecer. Diz aqui que o animal tem que continuar no veterinário, ele não pode parar o tratamento só pelo fato de ter curado as lesões, sabe essas feridas que vão dar na pele? Elas vão curar e vão cicatrizar, mas isso não quer dizer que o gato está curado. Se ele parar o tratamento nessa fase, ele ainda pode estar com a doença no organismo, no fungo, e daí sabe o que vai acontecer? Vai voltar tudo de novo e ainda pior, ele pode se tornar resistente àquele medicamento e daí como ele vai ter que começar um tratamento tudo de novo, pode o organismo não responder. Então não pode de jeito nenhum parar o tratamento
antes do veterinário verificar que o gato realmente está curado, não só na aparência assim de pele, né, de ferida, de não ter mais machucado, mas que o organismo dele realmente não tem mais o fungo. O medicamento que geralmente é usado é o itraconazol, que alguns veterinários usam também para aquele outro tipo de fungo que eu falei para vocês, que eu acho extremamente desnecessário, porque aquele fungo é muito fácil de curar. E o itraconazol ele vai causar problema no gato, principalmente numa doença como essa, que demora muito para curar. Então o gato, que nem para aquele fungo, quando o gato está tomado, né, de fungo, que não dá para ficar aplicando o spray que eu expliquei, ele vai tomar o itraconazol 20 dias no máximo e tem que tomar um protetor hepático como o SAMe, por exemplo, junto, porque o itraconazol causa muito problema de fígado, até de rins pode causar também. Então imagina um gato ficar tomando meio ano itraconazol, tem que ter muito cuidado. Então não tem como fazer um tratamento desses por conta própria, porque o tempo de tratamento e a dose do tratamento vai depender, para começar, né? Se é gato, se é cachorro, se é um gato que pesa 3 quilos vai ser uma quantidade, se o gato pesa 6 quilos vai ser outra, se o gato está na fase inicial, o tratamento não vai precisar ser tão pesado, se o gato está naquela terceira fase, ele vai precisar de um tratamento muito maior, então cada caso vai ser um caso. O remédio é o itraconazol, mas quanto tempo dá e quanto dá por dia já é bem outra história. Aí, além do itraconazol, eu vi que tem veterinários que receitam um tratamento feito à base de terbinafina, nem conheço. É fluconazol e antofericina B. Para doenças graves ou refratárias, cápsulas de iodeto de potássio também costumam ser usadas, combinadas com o itraconazol. Então, cada caso vai ser um caso, cada veterinário tem o seu método de trabalho. E o tempo de tratamento, como eu disse antes, vai depender do estágio da doença que o gato está. Talvez 1, 2 meses resolva, como pode passar de meio ano. Então, a prevenção no gato e na pessoa, em primeiro lugar, o gato obviamente não deve sair na rua, né? Nenhum gato deve sair na rua. E se tem plantas em casa, é bom verificar sempre se tem alguma coisa meio estranha. Na rua, a pessoa não vai ter como controlar, né? Não existe vacina para esporotricose. As plantas, os veterinários aconselham que lave, caso o gato tenha pego em casa, né? Sei lá, ou tira a planta, ou lava elas com vinagre, porque se colocar um inseticida, alguma coisa vai matar a planta, né? E dentro de casa pode lavar com água sanitária. Aí, para a pessoa evitar de pegar, como eu disse, o gato tem que ficar isolado num cômodo para não ficar contaminando todo o ambiente e não passar para os outros também. Sempre que a pessoa for tratar o gato, ela deve mexer nele com luva, de preferência luva descartável, porque senão cada vez vai ter que, né, higienizar bem a luva. E em seres humanos, sim, pode acontecer. A esporotricose é uma zoonose, então se o gato pegou, ele se esfrega, né? O gato dorme com a gente, se esfrega, passa todo, a gente faz carinho no gato e tal. Se não percebe a tempo, a pessoa pode acabar pegando. Nas pessoas, ela é bem menos grave do que no gato. Nas pessoas, as lesões começam geralmente com um pequeno caroço e que depois acaba virando uma ferida. Geralmente elas aparecem nos braços, nas pernas ou no rosto. Às vezes pode até formar uma fileira de carocinhos ou de ferida. E ela também pode ser confundida com outras doenças de pele, assim como no gato, né? Por isso que o dermatologista que vai ser o médico ideal para identificar se realmente é essa doença. Nas pessoas, geralmente essa doença acomete só a pele, mas pode acontecer dela entrar na corrente sanguínea e afetar órgãos e ossos também. Outros sintomas que as pessoas podem ter é linfonodos aumentados, reações de hipersensibilidade, lesões oculares, infecções respiratórias, cavitação pulmonar, invasão óssea e encefalite e meningite. Então, como vocês puderam perceber, é uma doença bastante séria, não é coisa simples para ficar esperando passar sozinho. E se ficar muito grave, pode ser tarde demais. Então, é uma doença que realmente não dá para esperar.
percebeu uma coisinha diferente no gato, tem que levar logo. Espero ter ajudado, muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.